Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens acerca das parábolas de Jesus. Começamos na semana passada e hoje vamos continuar. Semana passada foi ministrado sobre a parábola do semeador e hoje nós temos a oportunidade de falar sobre uma parábola também muito bonita. Acho que uma das grandes histórias da Bíblia, se podemos dizer assim, emocionantes, é a parábola do bom samaritano. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco através deste texto, através dessa noite, através deste tema. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10. Nós vamos ler do verso 25 em diante. Lucas capítulo 10, verso 25 até o 37 nós vamos ler. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo, disse Jesus. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, ele contou uma parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Senhor, muito obrigado por essa noite, por essa oportunidade de ministrar a tua palavra. Senhor, muito obrigado porque nós podemos nessa noite ouvir a tua voz. Senhor, fala conosco a tua palavra nessa noite. Confronta, Senhor, as nossas ideias, Senhor, e faz o teu reino se estabelecer mais uma vez neste lugar. Fala conosco através da tua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. O título dessa mensagem é: que tipo de pessoa eu sou? É muito interessante essa história, queridos, uma história de violência, mas também uma história de cuidado, uma história de cuidado, mas também uma história de negligência, uma história de amor, mas também uma história de indiferença. Jesus conta aqui esse fato, essa história, essa parábola, e é muito interessante. Ele diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó, era um judeu, e ele foi pego de surpresa, ele foi assaltado.
E se não bastasse ser roubado, ele foi espancado. Se não bastasse isso, ele foi quase morto. Deixaram ele ali para morrer na estrada. O homem estava sozinho. Ele não tinha quem o socorresse. Ele não tinha quem o ajudasse. Queridos, na época de Jesus não existia celular, não existia rastreador, não existia drone, não existia um monte de outras coisas. Então a comunicação era muito difícil. Hoje, se você é assaltado, de alguma forma você tem a oportunidade de se comunicar com alguém. Você chega em um lugar, pede um telefone e você consegue falar com alguém que está a quilômetros de distância de você. Costumeiramente você assiste a televisão, a reportagem fala do outro lugar do mundo e em segundos você ouve aquela mensagem. Mas naquela época não era assim. Então aquele homem estava sozinho, sem nenhum recurso, ferido, talvez pensando que aquela seria a sua morte, uma morte triste, uma morte no caminho, uma morte solitária. Mas aconteceu algo muito interessante nessa história que Jesus contou. Acontece que por aquela estrada passou 3 homens. 3 homens capazes de ajudá-lo. 3 homens capazes de socorrê-lo. 3 homens capazes de fazer alguma coisa por aquele que precisava. Mas o que Jesus contou é que apenas um homem decidiu ajudar aquele ferido. Apenas um homem teve piedade daquele que estava jogado na estrada, aquele estrangeiro, aquele peregrino, somente um homem teve compaixão dele. E o que é mais chocante nessa história é que as 2 primeiras pessoas que passaram por aquele homem, seriam as pessoas que socialmente, que aparentemente, seriam as pessoas mais amorosas, seriam as pessoas mais misericordiosas, seriam as pessoas que com certeza iriam socorrer aquele homem porque ele era judeu. O primeiro que passa por ele é um sacerdote. Quem era o sacerdote naquela época? O sacerdote era o maior líder religioso que existia. O sacerdote, ele era responsável por intermediar a relação dos homens para com Deus. Era o sacerdote que prestava o sacrifício para que o pecado das pessoas fosse perdoado. Era algo assim, de uma honra máxima. Alguém chegar a ser um sacerdote era uma grande honra. E o caminho para se chegar a ser um sacerdote era muito difícil. Um dia um querido pastor pregou aqui sobre um que seria um sacerdote, até que um dia Pedro corta a orelha dele. E se ele tivesse algum defeito no seu corpo, não poderia ser um sacerdote. Mas Jesus vem e restaura o sonho daquele homem. Então ser um sacerdote era uma grande honra, e era alguém que andava perto dos preceitos de Deus, alguém que conhecia Deus. E é interessante que esse sacerdote, alguém que entrava no Santo dos Santos, uma cordinha na perna, porque se tivesse algum pecado, seria morto pelo Senhor. Ele era o único que podia entrar na presença de Deus. Mas aquele homem, mesmo sendo religioso, mesmo sabendo quem é Deus, mesmo tendo este cargo, esta posição de liderança espiritual, de ser o intermediário de Deus na terra, quando ele olha alguém necessitado, alguém que era da sua pátria, alguém comum, alguém que era como ele, o que ele faz? Ele atravessa a estrada e continua a sua viagem. Queridos, isso é chocante. Mas aquele homem que deveria ajudar, que conhecia Deus, que vivia sempre no templo, aquele homem que era a figura que as pessoas pensavam a mais próxima de Deus possível, foi o homem que não fez nada por aquele que precisava.
e foi embora. O sacerdote, ele tinha todo um jeito de se vestir especial. Eu tenho certeza que se aquele homem que estava ali no chão para morrer, ele conseguiu enxergar o sacerdote vindo, ele pensou: eu estou salvo, o sacerdote está vindo, ele vai se compadecer de mim, ele tem bons relacionamentos, ele vai conseguir uma ajuda. Mas não aconteceu. Depois, queridos, veio um levita, que também era judeu. Um levita, quando a gente olha para a palavra, eram as pessoas que vinham da tribo de Levi. E no Antigo Testamento eram eles, quando foi feito o tabernáculo no deserto, eram eles que cuidavam de todo o serviço no templo. Eram eles que cuidavam da organização, eles viviam 100% para Deus, 100% para fazer a obra. Eles que faziam todo o serviço, eles não tinham herança, eles viviam no templo. Eles escolhiam abrir mão da sua vida para servir as pessoas e servir a Deus. Os levitas eram os porteiros, os levitas eram aqueles que carregavam a arca e os utensílios da casa do Senhor. E posteriormente também, quando Davi coloca a música dentro do tabernáculo, eram os levitas que cantavam, eram os levitas que tocavam, eram os levitas. A gente pode, trazendo para a nossa realidade, os levitas eram os membros da igreja que serviam a Jesus, que tinham um ministério, que criam no Pai, que acreditavam na sua missão. Eram pessoas que devotavam a sua vida para Deus. Talvez aquele homem no chão olhou, falou: agora eu vou ser salvo. Porque talvez o levita não esteja tão ocupado, talvez o levita não seja tão importante como o sacerdote. Afinal, o sacerdote tem que oferecer sacrifício por todo um povo. Então eu acho que o sacerdote não olhou para a minha necessidade, porque ele estava ocupado demais. Mas está vindo um levita, tem tantos levitas, o serviço está dividido, então eu acho que agora alguém vai me socorrer. Mas sabe o que aconteceu, queridos? A Bíblia diz que ele também atravessou a estrada e ignorou aquele que precisava. E então, em terceiro, chega um homem. Mas este homem não era judeu. Este homem, ele era samaritano. E a Bíblia relata, queridos, e a história também, que existia uma grande briga entre judeus e samaritanos. Nós vemos em várias passagens na Bíblia, Jesus, ele afronta a religiosidade, ele afronta os preconceitos quando ele vai e fala com uma mulher samaritana e dá água viva para ela. Então os judeus não falavam com os samaritanos, eles eram brigados. Porque, eu quero explicar um pouquinho disso, no ano de 722 a.C., o reino da Samaria foi vencido pelo rei da Síria, e o povo foi levado para a Síria em cativeiro. Durante esse tempo, povos pagãos não judeus vieram para Samaria, e houve muitos casamentos mistos de judeus que permaneceram em Samaria, e nem todos foram para o exílio, e muitos se casaram com pessoas pagãs, e isto era proibido pela lei de Moisés. Por isso o povo de Jerusalém, chamados de judeus, odiavam os samaritanos, não os consideravam mais judeus por terem se misturados com povos pagãos. Antes, queridos, quando o rei Salomão morreu, cerca de 900 anos antes de Cristo, o seu filho Roboão e Jeroboão se desentenderam e dividiram o povo judeu em 2 reinos. 10 tribos ficaram no norte do país, sob o reinado de Jeroboão, com a capital em Samaria, e 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram no sul, sobre o reinado de Roboão, filho de Salomão, com capital em Jerusalém. E foi isso que aconteceu. Eles se dividiram, o reino foi dividido, e a parte que ficou em Samaria
depois que foram invadidos, eles receberam outros povos, e eles começaram a casar com pessoas que não eram também da sua pátria, não eram mais judeus, e começaram também a adorar outros deuses. Então por isso eles não se falavam, um acusava o outro de não cumprir a lei, e eles não tinham acordo com eles. Interessante que agora quem vem na estrada é o samaritano. Alguém que historicamente, alguém que até religiosamente não se dava com o judeu. Porque se nós olharmos nesse contexto, os judeus perseguiam os samaritanos, porque eles acusavam os samaritanos de ir contra a lei de Deus, a lei de Moisés. Acusavam eles de ter casamentos impróprios e assim desonrar a Deus. Então estava lá um samaritano que talvez já tinha sido hostilizado. Estava indo na estrada um samaritano que já tinha sido perseguido por algum judeu, que já tinha ouvido falar de histórias terríveis dessa briga. E ele olha um judeu no chão. E o que ele resolve fazer? Ele resolve parar. Ele resolve interromper a sua viagem, mesmo sendo alguém que na sociedade era um inimigo dele, era alguém que ele não tinha carinho, era alguém que não tinha sangue dele, não era parente, era alguém distante, e mais do que isso, era alguém que o seu povo odiava. Ele ignorou tudo isso. Ele não liga para essa briga, para esse desentendimento, para essa história. Ele para a sua viagem para ajudar aquele que precisava. Talvez aquele que estava no chão olhou, talvez a roupa do samaritano era diferente, porque cada cidade se veste de um jeito, cada país tem uma cultura também na sua roupa. Talvez ele olhou e falou: agora eu vou morrer. Eu estou ferido, eu não tenho como me defender. Agora eu vou morrer certamente. Mas quando ele se aproximou, ele percebeu que o improvável aconteceu. Alguém que ele julgava ser alguém que desonrava a Deus, tinha mais amor do que um sacerdote, tinha mais amor do que um levita. Aquele que ele julgava ser um pagão, alguém que desonrava as leis de Deus, foi o único que se aproximou e viveu aquilo que Jesus falou. Nós começamos aqui falando de um texto maravilhoso, e esse texto é a missão, é a visão da nossa igreja Ebenezer. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças, acima de tudo, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Na conversa de Jesus com aquele religioso que quis questionar a Jesus sobre o que ele deveria fazer para ter a vida eterna, ele disse: faça o que o samaritano fez e você viverá. Faça a mesma coisa que ele. Esse era o desejo de Jesus, que alguém que conhecesse a Deus fizesse a mesma coisa que o samaritano fez, parasse tudo o que estava fazendo para abençoar, cuidar, proteger do próximo. Aquele sacerdote, aquele levita perdeu uma grande oportunidade de ser um bom samaritano na vida do outro, mas eles não quiseram. E a pergunta que eu faço nessa noite é: que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa dentre essas três que nós estamos aqui, você consegue se enxergar? Queridos, esse texto é maravilhoso. O Evangelho de Jesus é algo muito poderoso e muito profundo. E infelizmente, poucos têm vivido essa palavra. Infelizmente, existem títulos, infelizmente existem funções, mas infelizmente
não existe amor. E o que Jesus veio trazer para nós não foi o caminho do título, não foi o caminho da honra, não foi o caminho do cargo, mas foi o caminho da vida eterna, que é o amor. Ontem nós tivemos um lindo casamento aqui, e uma das palavras que foi dita é que eu posso fazer tudo, eu posso dar o meu corpo para ser queimado, eu posso vender tudo que eu tenho e dar aos pobres, eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor, de nada adianta. Queridos, o ponto central do Evangelho, a maior questão de Deus é o amor, pois Ele é o amor. Quando nós olhamos para essa parábola, nós podemos dizer que esta parábola também é a representação de Jesus para conosco. Jesus, Ele veio para nos salvar. Jesus veio para nos resgatar da morte do pecado. Jesus veio para curar as nossas feridas. Jesus veio e da mesma forma como aquele samaritano era o improvável, Jesus também era o improvável. Quando Jesus surge, as pessoas disseram a seguinte frase: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma cidade pequena, os pais de Jesus não tinham uma grande cultura, eles não eram pessoas importantes na sociedade. Mas aí veio o improvável, que não tinha título, que não tinha cargo, que não tinha função, mas era o amor. Enquanto todos estavam ocupados com a religiosidade, com as tradições, Jesus quebra tudo isso. E Ele decide amar as pessoas. Ele decide viver o caminho do amor. E queridos, há muita semelhança entre essa parábola e a volta de Jesus. Porque Jesus, Ele veio, Ele nos livrou da morte, Ele pagou o preço que precisava ser pago. E um dia Ele disse: olha, eu vou voltar para buscar vocês. Ele não vai se esquecer de nós. Você não pode sair desta igreja hoje indiferente a esse bom samaritano chamado Jesus Cristo, que se importou comigo e com você quando ninguém mais se importava, que decidiu amar você mesmo quando você ainda era um pecador, que decide amar você mesmo quando você peca. O amor dele está sobre você, e ele morreu na cruz para que nós tenhamos os nossos pecados perdoados. Ele sofreu, ele pagou o preço que precisava ser pago. E assim como aquele samaritano disse para o dono do hotel, da hospedaria: olha, eu vou, mas eu vou voltar, cuida dele. Jesus também, ele voltará para nos buscar. Ele vai voltar. Jesus, ele vai voltar. Mas quem é que vai herdar a vida eterna? Essa foi a pergunta que foi feita a Jesus. Quem for semelhante, não ao sacerdote, não à levita, mas ao bom samaritano. Algumas questões eu quero pontuar com vocês. Se queremos ser como Jesus, se queremos ser como aquele homem bom samaritano, que fez aquilo que ele não precisava fazer, que fez aquilo que não era a sua obrigação, mas por amor ele foi movido, nós precisamos entender algumas coisas, e aí a gente vai entrar um pouco mais na história, nessa parábola de Jesus. Primeiro ponto: se nós queremos ser como Jesus, se queremos ser como aquele bom samaritano, nós precisamos sentir compaixão dos que precisam de nós. Anote aí no seu esboço: compaixão.
Precisamos sentir compaixão dos que precisam de nós. Aquele homem, aquele samaritano, o texto diz que ele chegou perto dele e vendo, ele se moveu de íntima compaixão. Ele olhou alguém sofrendo e ele sentiu a dor do outro. Ele teve empatia, ele teve compaixão, ele teve misericórdia. Mas, queridos, ele foi além. Ele não somente viu que o outro estava sofrendo, mas ele resolveu parar o seu cavalo. Ele resolveu parar a sua vida. Ele resolveu parar a sua viagem. Porque ele sentiu dentro do seu coração a compaixão. Infelizmente, muitos de nós sentem um pouco da dor do outro, mas a gente não faz nada. A gente olha e a gente lamenta, que pena o que aconteceu. A gente vive um ano muito diferente no Brasil. Eu não me lembro de um ano de tantas tragédias consecutivas. Tantas tragédias públicas, porque existem tragédias individuais todos os dias. Mas eu não me lembro de tantas tragédias públicas acontecendo em um curto espaço de tempo em nosso país. E muitas vezes nós olhamos e nós lamentamos, mas nós não passamos do lamento. A gente não é capaz de fazer nada, nem orar a gente ora. Porque talvez a gente não acredita que Deus vai ouvir a oração, ou que Deus se importa com alguém, ou que Deus vai fazer algo quando eu oro. Mas, queridos, nós precisamos pedir a Deus que o nosso coração seja cheio de amor. O que é amor? Amor é valorizar o outro. Amor é se importar com o próximo da mesma maneira com que você se importa com você mesmo. É dar tanto valor a alguém que é capaz de deixar de fazer as suas coisas para fazer algo por quem está sofrendo. E nós precisamos ser cheios desse amor para poder sermos movidos por compaixão. Compaixão é o despertar do amor, é sentir com o coração, é demonstrar amor, é sentir com o coração do outro, sentir o que o outro sente. É alguém que não desperdiça a oportunidade de amar. Queridos, nós precisamos aprender a ser assim. Muitas vezes, eu era muito tímido. Ainda sou um pouco às vezes. Mas eu me lembro que quando eu era adolescente, eu via alguém na rua que eu não conhecia direito. Eu tinha vergonha de cumprimentar essa pessoa. Porque eu ia ficar sem graça, o que eu ia falar, o que eu ia fazer. Eu não gostava dessa situação. E eu me lembro que era comum. Eu atravessava a rua para aquela pessoa não me ver. E continuava o meu destino. E muitas vezes nós fazemos isso, mas com relação ao sofrimento do outro. A gente olha, mas a gente não quer parar. A gente não quer se envolver. A gente desliga a TV. A gente atravessa a rua e segue o nosso caminho. Mas sabe de uma coisa? Não é isso que Jesus fez por nós. Quando Jesus ele nos vê caído, cheio de pecados, ele moveu-se de íntima compaixão. Por isso ele morreu na cruz por nós. Imagina se Jesus tivesse a atitude de não ter compaixão por nós, de atravessar a rua. Ah, Lucas não, ele não merece, ele não é judeu, ele é estrangeiro. Mas não foi isso que Jesus fez por nós. E da mesma forma, queridos, ele é o nosso maior exemplo.
É por isso que nós não podemos ser insensíveis. É por isso que nós não podemos estar ocupados demais com os nossos afazeres, a ponto de desprezar o outro. O maior tesouro da vida não são as coisas, não são os títulos, não são as honras humanas. O maior tesouro da vida são os relacionamentos. Quanto mais a gente vai vivendo, vai percebendo que as coisas materiais, elas são desprezíveis, elas são boas, mas não adianta nada se o amor não estiver no seu coração, se a sua família não estiver em paz, se você não for admirado por alguém, se você não amar alguém, a sua vida é vazia. Você pode ter todo o dinheiro, você pode ter todo o estudo, você pode ter toda a honra, mas se não tiver amor, nada adianta. Só que infelizmente a gente está ocupado demais, a gente não sente mais compaixão. O segundo ponto, queridos, é que nós precisamos também chegar mais perto para ver a real necessidade das pessoas. Anote aí no seu esboço. Chegar mais perto para ver a real necessidade das pessoas. Se queremos ser como Jesus, se queremos ser como aquele bom samaritano, nós precisamos chegar mais perto para ver a real necessidade das pessoas. No verso 34, na primeira parte diz que, além de parar o seu cavalo, ele se aproximou, ele foi a fundo. É interessante, queridos, que o orgulhoso, aquele que pensa só em si, ele não desce do seu cavalo, ele não desce do seu carro, ele não sai da sua casa para ajudar alguém, porque ele não pensa no outro. Mas esse homem, ele foi capaz de descer do seu cavalo, ele não tinha nojo do outro que estava sujo no chão, ele não se preocupou com que alguém poderia pensar dele sendo um samaritano, ajudando um judeu. Ele não se preocupou com isso. Para ele o status não era mais importante do que o outro, do que o ser humano. Não era mais importante. Então ele consegue descer e ajudar. Ele também não era o tipo de pessoa que terceiriza a ajuda, ou que faz algo que é insuficiente para ajudar. Muitas vezes nós somos orgulhosos, somos arrogantes, mas existe uma pontinha de compaixão do coração. Então, se alguém pede uma esmola, a gente abre o vidro e dá uma molhadinha, e toma um cuidado danado para a sua mão não encostar na mão da pessoa. Porque quem é essa pessoa, ela não é importante. Ele podia ter mandado alguma coisa, eu não sei a condição social daquele samaritano, mas muitas pessoas querem ajudar, aí terceirizam a ajuda, né? Pede para alguém fazer alguma coisa, mas ele não se envolve, ele não tem coragem. Mas se eu quero ser como Jesus, se eu quero ser como o bom samaritano, eu preciso abrir mão do meu orgulho, do meu status, da minha reputação. Sabe qual é a diferença, queridos, da reputação e do caráter? A reputação é aquilo que as pessoas pensam que você é, e o caráter é quem você é de verdade. Muitos estão tão preocupados com a reputação que até fazem boas obras, mas só para mostrar que é bom. Mas na maioria das vezes não há envolvimento. É tudo um teatro, é tudo terceirizado, para que a própria pessoa seja exaltada. Mas aquele samaritano, ele não pensou em si, como Cristo também não pensou em si. Aquele samaritano não ligou para nada, ele parou o seu cavalo e ele desceu do seu cavalo. Ele desceu da sua posição, ali que era maior do que alguém que estava caído no chão, pelo outro. Assim como ele fez isso, também Jesus abriu mão de toda a sua glória. Ele estava nas regiões celestiais, ele estava lá com Deus, mas ele decidiu abrir mão de tudo isso
para ficar mais próximo das pessoas. Não tem como eu ser uma bênção. Não tem como eu herdar a vida eterna, eu agradar o coração de Deus. Não tem como eu parecer com Jesus se eu não amo as pessoas. Se eu sou orgulhoso demais. Se eu só penso em mim. Se a minha reputação é a mais importante. Não tem como, queridos. Não tem essa possibilidade. E hoje o chamado de Jesus para nós, o chamado de Deus para mim e para você, é pare de ficar de longe dos problemas das pessoas. Pare de só olhar, se aproxima. Se aproxima porque Deus quer te usar. Você é um discípulo de Jesus. Deus, Ele quer que você se pareça com Ele. E Ele parava o que Ele estava fazendo. Jesus era tão humilde que Ele não quis nem usar um cavalo quando Ele entrou em Jerusalém. Ele usou um animal super poderoso, super honrado. Até hoje é um animal top, não é? Mas eu tenho que confessar uma coisa, irmãos. Eu não gosto de andar de cavalo, mas um jumentinho eu até encaro. Ele é menorzinho, dá menos medo. Jesus era humilde. Jesus gostava de gente. Jesus andava com pessoas. Jesus podia fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu andar com pessoas. Ele se importava com o outro. Ele faz uma oração se despedindo: Pai, eu cuidei, eu amei, eu não quero que nenhum se perca. Cuida deles. Nós precisamos ser pessoas que não vivem um amor fingido, mas alguém que ama pessoas, que é capaz de descer do seu cavalo e se aproximar para ver a dor do outro. Terceiro, nós precisamos agir imediatamente com os recursos disponíveis. É preciso agir imediatamente com os recursos disponíveis. O versículo 34, a parte B diz assim: que ele se aproximou, enfaixou-lhe as feridas, e derramou nelas vinho e óleo. Muitas vezes, queridos, nós aproximamos das pessoas, mas a gente não age. A gente é incapaz de agir. E olha que a gente aprende com esse bom samaritano que é preciso agir imediatamente, muitas vezes porque não há tempo para esperar. Muitas vezes nós queremos ajudar, mas a gente fica esperando alguma coisa acontecer. Né? Tem cristão que pensa assim: quando eu ganhar na Mega Sena eu vou ajudar todo mundo. Não é? Quando eu for rico, quando eu prosperar, quando eu tiver muito dinheiro. Não! Aquilo que você tem no momento é o suficiente para trazer vida na vida de alguém que está morrendo. Aquilo que você tem é o suficiente. O que é que Moisés tinha na mão quando ele estava diante do Mar Vermelho? Era uma vara, não era nada específico, não era de uma maneira especial, de uma madeira especial, não tinha um design super arrojado. E Deus falou para ele: toca nas águas e o mar se abrirá. O que é que Davi tinha na mão quando ele foi enfrentar o gigante Golias? Era uma arma superpotente de última geração, radioativa, matava até zumbi. Não, era um estilingue. E foi isso que Deus usou. Talvez você pense que você não tem nada, mas aquilo que Deus colocou na sua vida é o suficiente para trazer vida na vida de alguém, mas você precisa agir. Ele voltou no seu cavalo e ele tinha faixas, ele tinha vinho e ele tinha óleo. Então ele pegou tudo aquilo que ele tinha e ele fez alguma coisa. Ele não orou para agir, ele foi lá e fez, movido pelo amor de Deus. Ele tinha uma vida com certeza próxima de Deus para ser movido pelo amor. Sabe qual é o nosso problema, queridos? Muitas vezes a gente quer orar demais. Tá bom, meu querido, você está precisando de uma coisa, eu vou orar por você. Quando Deus não quer que você ore.
Deus quer que você tenha uma vida de oração. Oração é todo dia, sempre. Mas há momentos que não é para orar, é para agir. Não é para dar um tapinha nas costas e dizer, eu vou orar por você. Não, é para fazer. Muitas vezes aquilo que a pessoa precisa, você tem condição de fazer, está na sua mão. Deus preparou a oportunidade, Deus cria oportunidades para nós fazermos o bem. E você pode, e você não faz. Imagina como existe uma expectativa no céu. A Bíblia diz que toda a criação aguarda com grande expectativa a manifestação daqueles que são chamados filhos de Deus. Imagina todo o céu olhando para você, e você está passando e tem lá alguém ferido no caminho, alguém caído, e todo mundo vai ser agora, ele vai se manifestar, ele vai conseguir, ele tem aquilo que o outro precisa, alguém vai receber vida agora, e de repente todo mundo está olhando para você, e você atravessa a rua, e a criação inteira, não foi dessa vez. Nós precisamos agir com aquilo que nós temos. Aquele homem não comprou a faixa para aquele judeu, mas ele pegou aquilo que ele tinha e ele deu para o outro. Meu irmão, se você não é capaz de fazer isso, você não entendeu o Evangelho. Porque a igreja primitiva, em Atos 2,42, está escrito assim: e quando alguém tinha uma necessidade, eles vendiam o que tinham e supriam as necessidades uns dos outros. Ou seja, ninguém tinha necessidade. Aí você me diz, mas isso é utopia. Pode até ser, de alguma forma. Mas se o nosso coração estiver cheio do amor de Deus, a gente vai ser capaz de pegar tudo aquilo que a gente tem e investir na vida do próximo e abençoar o próximo. É isso que o Senhor quer para nós. Com o vinho, ele desinfetou aquelas feridas. Com o azeite ele tratou. E ele enfaixou para proteger. E Deus faz a mesma coisa conosco, queridos. Deus, Ele trata as nossas feridas. Deus, Ele cuida de nós. Ele não nos deixa para morrer. Ele não nos abandona. Mas Deus usou todo o recurso que Ele tinha para te livrar da morte. Sabe qual foi o nome desse recurso? Jesus. Alguém precisa descer. Não tem ninguém. João disse, quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Ele chorava muito. Ninguém era digno. Então Jesus pegou tudo o que ele tinha. Tudo o que ele tinha de melhor. E ele investiu em mim. Ele investiu em você para que você tivesse vida. E agora a nossa forma de retribuir é fazer isso ao próximo. Amém? Eu já estou acabando, você pode dar uma glória a Deus por isso? Quarto ponto. Se eu quero ser como aquele bom samaritano, eu preciso carregar os feridos que não podem andar. Versículo 34, na terceira parte, fala sobre isso. Anote aí, carregar os feridos que não podem andar. Depois que aquele bom samaritano tratou daquele homem, ele faz algo incrível. Sabe o que ele faz? Ele colocou aquele homem em cima do seu cavalo. Era como se ele estivesse dizendo, eu vou a pé, e você vai dirigir no meu carro, porque você precisa mais do que eu. Eu acho que o caminho não era perto, não. Mas ele não se importava. Naquele momento ele estava mais preocupado com o outro do que consigo mesmo. Então ele é capaz de colocar aquele judeu sobre o seu cavalo. Aquele homem era um desconhecido. Ninguém naquele momento estava se importando com ele. Mas o samaritano colocou sobre o seu cavalo. E seguiu a pé. Que coisa linda, queridos.
Será que nós somos capazes de fazer isso pelo outro? Não pelo amor da nossa vida, mas por alguém que a gente não conhece, alguém que a gente acabou de conhecer, alguém da igreja, alguém que talvez já fez coisas ruins para você. A história não era boa, samaritanos e judeus não se falavam, mas mesmo assim, aquele samaritano abriu mão do seu cavalo, do seu conforto, colocou o outro em cima e seguiu. Talvez aquele homem que foi assaltado não merecesse tanto amor assim, mas também eu e você não merecíamos tanto amor assim. Nós não merecíamos. Mas ele não só deixou de andar de cavalo, mas ele foi para a cruz. E ele morreu por mim e por você. Queridos, o Evangelho não é uma história de merecimento. O Evangelho é uma história de graça. Você não merecia, eu não merecia, mas Ele me amou. E Ele me amou tanto, que Ele sofreu por mim. Ele te amou tanto que Ele sofreu por você. Então, em nome de Jesus, carregue alguém que não pode andar. Quando você faz isso, meu querido, você está se parecendo com Jesus. Quando Jesus termina o diálogo com aquele perito da lei, ele diz: vai e faça você mesmo. Desça do seu cavalo, se aproxime das pessoas, dê a elas todo o recurso que você tem, que ela precisa. Carregue ela no colo se for preciso. Será que nós somos capazes de fazer isso? Carregar alguém não é fácil, irmãos. Mas esse é o nosso chamado. Carregar aqueles que não podem andar. Eu me lembrei de um filme agora que eu indico muito para você assistir. Eu só esqueci o nome do filme, se alguém lembrar. É um filme onde um soldado, ele resolve ir para a guerra. Só que ele não quer ir com arma. Porque ele acreditava que pegar numa arma era uma coisa terrível e que Deus não queria que ele fizesse isso. Então ele se alista, porque ele quer ajudar o seu povo. E ele vai para a guerra sem arma. Para conseguir ir para a guerra, ele enfrentou a ira de todo mundo. Os seus oficiais, o seu general tentaram fazer de tudo para que ele desistisse. Os seus colegas por vezes espancaram aquele rapaz. Mas ele continuava firme no seu propósito. E ele foi para a guerra sem nenhuma arma, desacreditado e frágil. Mas houve uma batalha muito intensa. E todo mundo se retirou. Os soldados, eles perderam a guerra, perderam aquela batalha. Mas aquele homem continuou lá. E ele sozinho, queridos. A história conta, é uma história real. Ele sozinho, ele carregou centenas de pessoas. Sozinho. Centenas de pessoas que não podiam andar. Ele foi, como essa palavra diz, e carregou nos seus ombros aqueles que não poderiam andar. Aquele homem se tornou um herói. Depois eu vou conseguir o nome desse filme. Olha aí. Até o último homem. E Jesus tem essa palavra para nós. Até o último homem. Quando o último homem, a última mulher ouvir falar do Evangelho, aí virá o fim. Até o último homem. Mas, queridos, até o último homem não é só para salvar a pessoa. Até o último homem é amenizar o sofrimento dos que sofrem. Jesus nos chamou não só para salvar a alma, mas também para curar a dor do corpo, a dor da alma, a dor do momento. E nós somos chamados também para cuidar pessoalmente daqueles que precisam de nós. Anote aí no seu esboço.
cuidar pessoalmente dos que precisam de nós. O Senhor nos chama, queridos, como eu tinha dito já, para cuidar pessoalmente dos que precisam de nós. Amar o próximo como a nós mesmos é cuidar do outro. A grande pergunta, e foi respondida, né, essa frase é muito inteligente: ame o próximo. É de uma sabedoria incalculável. Quem que eu tenho que ajudar? O meu próximo. Mas quem é o próximo? Aquele que está próximo. Eu queria que você olhasse para esse irmão bonito do seu lado aí. Vou fazer isso só 2 vezes hoje. E falasse para ele assim: eu sou o seu próximo. Me ame como a você mesmo. Tem que amar. E amar é cuidar pessoalmente dos que precisam. Ele levou para uma hospedaria, aquele bom samaritano levou para uma hospedaria e cuidou dele. Cuidou dele. Ele poderia deixar lá na hospedaria e falar: ó, tá aqui o dinheiro, cuida dele para mim. Mas o reino de Deus não se faz com dinheiro, se faz com amor. Pode ter todo o dinheiro do mundo, se não tiver amor, não vale. Não funciona, não acontece. A única coisa que move alguém no reino de Deus é o amor. Se é o orgulho, não vai continuar. Se é o dinheiro, não vai prevalecer. A única coisa que faz com que você não pare até o último homem é o amor. Ele levou lá, cuidou, ficou perto dele, deu água, ficou tempo, investiu o seu tempo. Ele não abandonou na entrada da cidade, ele não ligou para o SAMU. Não, ele foi até o final com ele. Quando ele já estava bem, ele decide partir. E é isso que as pessoas precisam. É de alguém que não ajude uma vez só e suma do mapa, mas alguém que acompanhe, alguém que discipule, alguém que ensine, alguém que caminhe junto até entender que já é hora de andar sozinho. Isso é discipulado. Isso é reino de Deus. Não ajudar e abandonar, mas aí até o momento que a pessoa realmente está pronta. A igreja, queridos, é como uma hospedaria. A igreja é a hospedaria que Cristo nos leva. Todos que aceitam Jesus precisam congregar. É o mover de Deus que nos traz para essa hospedaria. Muitos querem deixar o doente na porta da hospedaria. Eu vou te levar para a igreja, mas tá bom, a minha parte eu fiz. Não é isso o evangelho. É cuidar. É continuar. É não abandonar. Jesus, ele não está mais aqui, mas ele falou: não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade. Esse aí, ele ensinará todas as coisas para vocês. Não abandone as pessoas. Não abandone as pessoas. Vá até o final com elas. Vá até o final, as pessoas precisam de você. Pessoas não precisam de coisas. Pessoas não precisam de dinheiro. Pessoas precisam de pessoas. É isso que nós precisamos. Pessoas. Não abandone as pessoas. Não abandone as pessoas. Pessoas precisam de você. Não traga elas na porta da igreja. Traga elas à igreja, mas fique do lado delas. Não traga elas à igreja e depois, assim que acabar o culto, sai correndo. Leva ela para comer uma pizza na sua casa. Olha aí, irmãos. Deus tocar no seu coração, me convida hoje que eu vou. A gente precisa estar perto das pessoas. Eu sempre me lembro de uma passagem de Jesus. Discípulos de João chegaram a Jesus e perguntaram: onde você mora?
Jesus poderia ter falado: eu não vou falar porque eu sou uma pessoa muito importante. Os fariseus querem me matar. Ninguém pode saber onde eu moro. Ninguém pode saber quanto eu ganho. A minha vida é secreta. Muitos cristãos são assim, principalmente os famosos. Mas sabe o que Jesus falou? Vamos lá, vem e vê. Passaram uma tarde na casa de Jesus fazendo não sei o quê. Mas depois daquela tarde, eles se tornaram discípulos de Jesus, porque Jesus estava perto deles. E por último, anote aí no seu esboço, nós precisamos investir recursos para restaurar vidas. Nós precisamos investir recursos para restaurar vida. O texto nos diz que no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. O samaritano, ele pagou a internação, garantiu as despesas e falou: pode gastar tudo nesse homem, porque eu vou voltar, e quando eu voltar, eu vou pagar o restante que faltar. Era alguém que estava comprometido em restaurar aquela vida. Era alguém que tinha no seu coração o propósito de ver aquela vida restaurada de verdade. Então, ele investiu. Investiu o seu tempo, parou a sua viagem, mas ele também investiu os seus recursos. Assim, queridos, como Jesus investiu tudo em nós, nós precisamos ter a capacidade de investir nas pessoas. Deus quer restaurar muitas pessoas através de você. Mas quando isso vai acontecer? Quando eu for capaz de investir os meus recursos para restaurar pessoas. Mas eu não tenho dinheiro. Uma vez tinha 5 pães e 2 peixinhos. Era tudo que eles tinham. Colocaram diante do mestre. E ainda sobrou 12 cestos cheios. O que falta para a gente às vezes é fé, irmão. Não é recurso, é fé. Quando você começar a investir o que você tem para abençoar o outro, aí aquela bênção que está sobre a vida de Abraão, que está sobre nós, ela vai nos alcançar. Eu te abençoarei, Abraão, e você vai abençoar todas as famílias da terra. É por isso que Deus abençoava Abraão, porque Abraão era um abençoador. Quando eu e você entendermos essa palavra, que a minha vida não é só para mim, mas ela diz respeito à minha missão, que é amar o próximo, é socorrer o que está caído, é restaurar pessoas, e eu começar a parar, a me aproximar, e a investir o que eu tenho para restaurar pessoas, a bênção de Deus estará sobre a minha vida, e não vai faltar recurso para eu abençoar pessoas. Não vai faltar. Não vai faltar. Eu me lembro de um pastor, ele é um dos grandes pastores que nós temos hoje no Brasil, chamado A.B. Uber. Ele tem uma igreja em Santarém, que é quase 90% da igreja é membro da igreja dele e é discipulada no discipulado individual, 1 a 1. E uma vez eu vi ele pregando, e sabe o que ele falou? Ele falou que a família dele era milionária. A família dele era milionária, eles eram americanos e tinham muito dinheiro. E Deus tocou no coração deles para que eles fossem missionários. E eles vieram para o Brasil, e eles pegaram o dinheiro que eles tinham e resolveram investir para restaurar pessoas. E sabe o que aquele menino rico disse? Que quando ele era criança, ele dormia na despensa. E os pais dele, quando vinham alguma visita, dormiam em cima da mesa, porque todo o dinheiro que eles tinham estava investido para restaurar vidas. Ele falou que era até bom que às vezes ele alcançava uma banana na despensa e comia e matava a fome dele. Queridos, eles tinham recursos, eram ricos, mas eles decidiram investir o que eles tinham para o próximo. E esse homem se tornou um grande homem de Deus. Está alcançando milhares de pessoas porque entendeu
que para vidas serem restauradas, é preciso investimento. Será que nós podemos fazer como aquele samaritano? Será que nós podemos fazer como Jesus? Sentir a dor, ver, agir, carregar, cuidar e investir em vidas? Será que nós podemos fazer isso, queridos? Será que você entendeu essa palavra? E para terminar, de verdade, eu quero repetir a pergunta que eu fiz no começo. Quem é você nessa história? Quem é você nessa história? Você é o sacerdote? Você é o levita? Ou você é o bom samaritano? Quem é você nessa história? Quem você tem sido nessa história? Será que você tem tido essa capacidade de não só olhar, não só sentir? Às vezes nós sentimos pena e não agimos. Ou você tem sido como esse bom samaritano? Infelizmente, queridos, eu falo isso com dor no meu coração. Hoje existem muitos sacerdotes. Nós podemos comparar o sacerdote com líderes espirituais, pastores, também líderes da nação, trazendo para um aspecto mais amplo. Esses que deveriam cuidar, estão ocupados demais. Esses que deveriam ser a referência e a voz de Deus, são referências de desprezo e egoísmo. Aqueles que deveriam cuidar, não cuidam, porque estão mais preocupados consigo mesmo. Da mesma forma os levitas, aqueles que servem na casa de Deus, aqueles que são membros da igreja, aqueles que são ministros, aqueles que são líderes de ministério, muitas vezes não cuidam, não amam, não fazem aquilo que Jesus falou, que é amar o próximo como a você mesmo. E é para isso que Deus está nos chamando. Para isso que Deus está nos chamando, queridos, nessa noite. É para sair de uma vida só de aparência e entrar numa vida de verdade e amor. As pessoas não podem olhar para a igreja e ver líderes, membros indiferentes à dor do outro. Elas têm que enxergar pessoas que amam, pessoas que cuidam, pessoas que investem. Sabe o que eu aprendo com essa história, com essa parábola? Eu aprendo, queridos, que o que me define não é o meu cargo, o que me define não é o meu título, o que me define não é a minha religião, o que me define não é a minha nacionalidade, o que me define não é a minha igreja, o que me define é a minha atitude. É isso que me define diante de Deus. É como eu vejo e como eu reajo à dor do outro, o sofrimento do outro. É assim que Deus me enxerga. Queridos, nesse aspecto, por esse ponto de vista, eu não quero ser um sacerdote, eu não quero ser um levita, eu prefiro ser um samaritano. Eu prefiro ser alguém que, mesmo não tendo a obrigação, mesmo não tendo título, mesmo não tendo cargo, mesmo não tendo nada, mesmo não tendo honra, seja capaz de parar, ser capaz de parar tudo que eu estou fazendo, descer do meu cavalo e cuidar de quem está precisando. É para isso, foi para isso que Jesus nos chamou, para cuidar do outro, para ser um bom samaritano. Jesus não exalta o sacerdote, Jesus não enaltece o levita, Jesus nem liga para isso. Jesus está dizendo, você tem que ser igual o samaritano, não igual o sacerdote, não igual o levita, porque o que importa não é o título, não é o status, o que importa é a atitude. Viva o amor, viva o amor, viva o amor, e todos nós vamos herdar a vida eterna. O que é preciso, Jesus, para herdar a vida eterna? Ser como o bom samaritano, amar o próximo como a você mesmo. Nesse momento eu quero orar com você. Nós precisamos que o amor venha no nosso coração. É muito triste isso que nós vivemos no Brasil. Pessoas vivendo de aparência, usando máscaras, e o amor não está sendo derramado.
mas que em nome de Jesus o Brasil possa viver um avivamento. Que nós possamos viver um avivamento em nós. E que o que vai falar mais alto na nossa vida seja a nossa atitude de amor. Não importa quem nós somos, de qual família nós viemos, o que importa é a nossa atitude de amor. Amém? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor.